Fala pessoal, tudo jóia? Estamos de volta aqui no Podcast Sul e hoje para eu contar uma história para vocês. Esse vídeo de hoje ele não tem informação, aliás ele tem bastante informação, ele tem um relato pessoal meu. Eu vou contar para vocês aquilo tudo que eu senti nesse mesmo 29 de novembro, só que de 2016, há 5 anos atrás. E certamente vocês vieram aqui pela capinha que o Kisha fez. Parabéns, Kisha, por ter tido essa sensibilidade de colocar na capa desse nosso vídeo aqui no Podcast Sul aquilo que eu vou relatar para vocês. Mas antes de eu começar a contar um pouco dessa história, é claro que vocês vão se inscrever no canal, é claro que vocês vão deixar um joinha aqui nesse vídeo, vocês vão compartilhar esse material para ele chegar para cada vez mais pessoas e para que a gente consiga fazer com que o Podcast Sul seja um dos sites de conteúdo esportivo dos clubes aqui do sul do país com maior qualidade. E isso a gente sabe que a gente tem. Então já te inscreve, já deixa o teu like, já ativa as notificações, já compartilha esse material aqui, que a gente sempre está trazendo coisa boa para vocês. Eu estou chegando aqui para contar para vocês a história daquele 29 de novembro de 2016, uma madrugada onde eu estava no ar na Rádio Grenal, e a gente tem o privilégio de ser uma das poucas rádios que tem jornalismo esportivo durante 24 horas por dia. E naquela madrugada a gente estava abrindo o Boteco Grenal, que é um programa que a gente tem lá nas madrugadas e que continua até hoje, e que eu faço a apresentação desse programa por muitas das vezes durante a semana. E por volta de umas 2h15, 2h20 da madrugada, a gente estava conversando, eu, o Regis Ramos, que era apresentador do Boteco naquele dia, e o Wesley Dias, que também estava com a gente na produção e nos debates, na conversa daquele programa. E ele perguntou alguns destaques, o que a gente podia trazer e o que a gente podia falar, que tivesse de alguma relevância que a gente estava vendo ali durante o programa nas redes sociais. Não tem muita coisa circulante 2h pouca da manhã nas redes sociais, né? Mas eu estava com o meu Twitter aberto e não sei por que cargas d'água me surgiu um relato e um tweet vindo da Colômbia a respeito de um sumiço de um avião no radar do aeroporto de Medellín. E aí eu fui atrás, eu digo, cara, olha só, que estranho isso. Parece que o avião da Chapecoense saiu do radar do aeroporto de Medellín. Eu vou buscar um pouco mais dessas informações e volto aqui para a gente conversar mais sobre isso. E saí do estúdio. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu preciso ligar para alguém de Chapecó. Eu preciso ligar para alguém da Chapecoense. E aí eu abri a minha agenda. Naquele 29 de novembro eu fazia 4 meses que eu estava na rádio. E a minha agenda não era tão recheada de contatos assim, mas alguns contatos eu tinha. E eu liguei para o assessor de imprensa da Chapecoense. Um dos contatos que eu tinha na minha agenda naquela hora. Liguei do telefone da rádio e não consegui completar a ligação. O contato dele estava como um celular fora da área de cobertura ou desligado. E aí eu disse, eu preciso ligar para alguém, eu preciso entrar em contato com alguém. E eu liguei para o presidente da Chapecoense naquela época. E o celular chamou. E chamou por 2 vezes, por 3 vezes, por 4 vezes. E caiu a ligação e eu liguei de novo e eu pensava comigo assim, cara, são 2h30 da manhã, azar se o presidente estiver dormindo, azar se eu for incomodar, mas eu preciso falar com alguém. Que seja uma voz oficial da Chapecoense. E liguei de novo, e liguei uma terceira vez, e chamou, e dava sempre na caixa postal. E aí eu fui buscar alguns contatos, e eu, por acaso, tinha o contato do assessor de imprensa do Santa Fé, da Colômbia. E aí eu entrei em contato com ele, eu digo, eu não vou mandar uma mensagem porque não vai adiantar. Eu liguei do meu WhatsApp, pro WhatsApp dele, e perguntei para ele,
Olha, a gente tá chegou essa informação pra gente aqui via Twitter, que parece que o avião da Chapecoense está desaparecido dos radares do aeroporto de Medellín. Tu me confirma essa informação, Pablo? E o Pablo disse, pois é, Luciano, essa informação também está circulando por aqui, por Medellín. E eu disse para ele, eu preciso então que tu me passe todos os contatos de repórteres que eu possa conversar com eles aí em Medellín agora, porque a gente está no ar, a gente está ao vivo, e eu queria trazer alguma informação, eu preciso contar alguma coisa a respeito disso, porque a gente tem bastante audiência em Santa Catarina. E aí ele me passou alguns contatos de alguns repórteres lá de Medellín, e eu entrei em contato com o Roberto Rea, repórter da Rádio Caracol de Medellín. Eu digo, eu também não vou mandar mensagem, eu vou ligar, porque essa hora não adianta eu querer mandar mensagem e ficar esperando que alguém me responda. E eu liguei para o Roberto Rea e falei com ele, e ele me disse assim, Luciano, sim, a gente recebeu essa informação também aqui na Rádio Caracol de Medellín, e eu estou me deslocando para o local para ver, porque parece que o avião caiu. Quando ele me passa essa informação, eu gelei. Eu digo, cara, como assim o avião caiu? Não pode ser. Eu disse pra ele, eu vou te colocar no ar. Eu tô voltando pro estúdio e eu vou te colocar no ar e nós vamos conversar. Pode ser? E ele disse, claro, não tem problema nenhum. E eu coloquei Roberto Rea no ar antes dele entrar no ar pela Rádio Caracol. Ele falou com a Rádio Grenal e trouxe as informações de que o avião da Chapecoense, que ele estava em deslocamento para um local de uma possível queda do avião da Chapecoense antes dele entrar no ar pela rádio onde ele trabalha lá em Medellín. A partir daquele momento ali, a madrugada completamente mudou no nosso programa. O clima ficou tenso, o clima ficou pesado, o clima ficou... eu posso dizer para vocês que jornalisticamente falando, eu não sei se eu posso ficar feliz, é um misto de emoções que me passa de eu ter feito parte de uma cobertura como essa. A gente entrou em contato com o Roberto Rea, a gente entrou em contato com outros 2 repórteres da Rádio Caracol de Medellín. Um deles estava na porta do hospital quando chegavam os corpos dos resgatados do acidente. Ele nos colocou que da chegada do Follman, do goleiro da Chapecoense naquela época, ao hospital lá de Medellín, e a gente conseguiu colocar muita gente no ar. Eu não sei se eu fico... essa questão do misto que eu digo de felicidade e de angústia, feliz por ter conseguido fazer um trabalho bem feito e um trabalho bom. Mas não era aquilo que a gente queria reportar. Não é um assunto que eu gostaria de reportar de novo. Sabe, é uma coisa que... depois daquele dia eu levei uma semana para conseguir fazer um programa de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu não consegui dormir direito depois que eu cheguei em casa naquela madrugada. E eu cheguei em casa por volta de umas 7h30 da manhã. Porque a gente ia pro ar, o nosso programa começava às 2h, ficava no ar até às 7h. Os outros dias foram difíceis de dormir. Os outros dias foram difíceis de trabalhar. Eu acho que eu voltei a conseguir fazer um programa de rádio um pouco mais solto e um pouco mais... sem um nó na garganta, umas 2 semanas depois. E um pouco de felicidade que eu tenho, e aí de saber que o teu trabalho foi bem feito, é de receber recados durante as semanas de que, Coimbra, que legal que vocês estavam lá, legal numa maneira diferente de falar, sabe? Não é que era legal a gente estar trazendo aquela informação, mas que bom que eu pude ligar na Rádio Grenal, que bom que eu pude acessar pelo aplicativo de vocês, que bom que eu sabia que a Grenal ia estar ao vivo e que vocês iam ter conteúdo para me trazer. Naquela madrugada a gente conversou com o pessoal do aeroporto de Medellín, fora do ar, por óbvio, porque a gente não tinha autorização para colocar eles no ar. A gente colocou
os repórteres da Rádio Caracol de Medellín, a gente trouxe algumas informações que a gente conseguia ir coletando ao longo da madrugada a respeito do que tinha acontecido e do que poderia estar acontecendo. E colegas da imprensa depois me mandaram recados e disseram que a certeza que eles teriam de que a Rádio Grenal ia estar transmitindo um conteúdo de qualidade fazia com que eles tivessem ligado o rádio, ligado o aplicativo, acessado o site da Grenal para acompanhar alguma coisa a respeito daquela tragédia. Pela televisão a gente foi ver alguma coisa só por volta das 5h30 da manhã e a gente ficou zapeando a madrugada inteira canais de televisão que poderiam estar trazendo alguma informação a respeito disso e não nos aparecia nada e a gente seguia sendo um norteador, vamos dizer assim, das informações que chegavam lá de Medellín e do que a gente conseguia passar para os nossos ouvintes aqui no Brasil. Uma noite angustiante, uma noite complicada, uma noite que todo dia 29, nas madrugadas de 28 para 29 de novembro, eu lembro desse episódio, eu lembro desse acidente, eu cito isso no ar, de saber que a gente era a primeira rádio e o primeiro veículo de comunicação que estava trazendo isso, e que estava trazendo essas informações no Brasil. É gratificante, mas é triste. Eu me senti muito responsável por dar alguma informação relevante para aquele nosso ouvinte. E eu queria trazer notícia boa, mas infelizmente a gente não conseguiu. Todo dia 29 eu vou lembrar daquele pessoal da Chapecoense, eu vou lembrar dos colegas da imprensa que se foram, eu vou lembrar dos jogadores que se foram, dos fisioterapeutas, dos médicos, do pessoal da comissão técnica, do pessoal do staff da Chapecoense. Todo dia 29 eu lembro desse pessoal. E infelizmente eu sei que eu fiz parte por contar um pouco do que aconteceu naquela tragédia. Não era uma coisa legal, não era uma coisa boa. A gente queria estar dizendo que a Chapecoense tinha chegado lá bem e que ia fazer uma boa final de Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, mas infelizmente não foi o que acabou acontecendo há 5 anos atrás. Era esse recado que eu tinha para dar para vocês, era esse o meu relato pessoal que eu queria trazer aqui um pouco para vocês, com 4 meses de rádio, com poucos meses de experiência numa rádio FM, eu estar passando por uma cobertura desse nível, por uma cobertura de tamanha repercussão nacional. Certo que o pessoal de Chapecó está sempre orando por eles, a gente sabe que isso aí nunca vai ser esquecido e com certeza isso nunca deve ser esquecido. E que tomara que a comunidade de Chapecó consiga se reerguer cada vez mais e consiga fazer com que essas pessoas que acabaram sendo vitimadas naquele acidente trágico no voo da Chapecoense sejam e sirvam de exemplo para toda a equipe de Chapecó, para toda a equipe da Chapecoense e para todo o povo de Chapecó. Meus queridos, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Sigo sempre fazendo as minhas orações com relação a essas pessoas que ficaram, aos familiares daqueles jogadores, aos familiares de todos os mortos naquela tragédia de Chapecó. Vocês podem ter certeza que estão sempre nas minhas orações. Beleza? Primeira vez que está chegando aqui no canal, faz o seguinte, já te inscreve aí, já deixa o teu like, já curte, já compartilha esse material que a gente tem para trazer para vocês aqui no Podcast Sul. E cada vez mais a gente vai trazer conteúdo de qualidade para vocês. Combinado? Grande abraço.